Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a região Sudeste. Essa será a nossa primeira aula. E essa região, então, ela é conhecida por ser a mais rica do país, concentrando as principais cidades e atividades econômicas do Brasil, além de ser a mais povoada. O Sudeste é conhecido por sua força econômica e suas grandes cidades, algumas das principais cidades brasileiras e importantíssimas para a economia nacional. Fato marcante no Sudeste é a sua população. A região é a mais populosa do Brasil, com mais de 90% da população morando aí nas áreas urbanas, sendo também a mais urbanizada. Além disso, os seus índices econômicos são altos, assim como a taxa de industrialização, ok? Bom, em um passado aí não muito distante, no século XX, foi o território que mais atraiu migrantes em busca de melhores condições de vida e também de oportunidades de trabalho, ok? Muito bem. No total, então, são 4 os estados que formam essa região. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da história, dessa região. Vejam vocês que uma das razões aí para o início da ocupação do Sudeste brasileiro foi a descoberta de ouro na região, no século XVII, por volta de 1690, e outras pedras preciosas como o diamante. Tais minérios eles foram encontrados a princípio em Minas Gerais, o que deu início então a vários povoados que posteriormente transformaram-se em grandes cidades. A necessidade populacional de quem vivia na região de Minas levaram ao surgimento aí de atividades agrícolas e também de atividades comerciais. O interesse pelas pedras preciosas era tão grande que atraía inúmeros migrantes do século XVIII. E devido a esses fatores e mais alguns, como o declínio nordeste, o governo português decidiu, em 1763, transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ok? E com isso, o centro então da economia colonial, ele passava a ser o Sudeste. E ao longo do século XIX, outras atividades econômicas despontaram aí na região, como o cultivo do café, e inicialmente esse cultivo foi introduzido no estado do Rio de Janeiro no início do século, na região do Rio Paraíba do Sul. E com o passar dos anos aí, a produção, claro, que expandiu-se, para os demais estados do Sudeste, principalmente em São Paulo. Nessa época, a maioria da produção ela era voltada para o mercado externo, com a mão de obra escrava africana. E devido ao relevo bem acidentado, o Rio de Janeiro, então, logo viu a produção ser deslocada para São Paulo em terreno relativamente plano. O desmatamento nas encostas fluminenses e também o acentuado processo aí erosivo, eles contribuíram para que o café ganhasse força nos terrenos planos paulistas, certo? Assim, então, o estado de São Paulo, ele iniciava o domínio da produção cafeeira no Brasil. E na segunda metade ali do século XIX, com a abolição então da escravidão em 1888 e a forte migração e imigração dos nordestinos e europeus, o Sudeste se desenvolveu em um alto contingente populacional e vasta mão de obra, além de capital oriundo do café para o desenvolvimento de atividades industriais. O clima da região. Falando um pouquinho sobre a questão do clima, o clima do Sudeste, ele é realmente, basicamente, tropical, devido, claro, à sua localização geográfica. É uma região situada entre os trópicos, tendo temperaturas elevadas aí na maior parte dos estados. Entretanto, tem alguns fatores que modificam o seu clima, como a altitude, como a influência das massas de ar do oceano e também a latitude, Então, o relevo, claro que ele exerce grande influência na distribuição de chuvas e também nas diferenças de temperatura. Na cidade do Rio de Janeiro e em Santos, há maiores índices aí pluviométricos do que em Belo Horizonte, por exemplo. Isso porque as primeiras são litorâneas
recebendo aí muita umidade do oceano. Já a capital mineira, ela está em uma área elevada de 852 metros acima do nível do mar, com bairros que atingem mais de 1.500 metros de altitude. Então, em geral, cidades mais altas, elas possuem temperaturas menores. Vejam vocês que na Serra da Mantiqueira as temperaturas são baixas na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O destaque dessa área é a cidade de Campos do Jordão, que fica lá em São Paulo, que atrai aí inúmeros turistas devido ao clima frio e elevada altitude. Então, no litoral, nós temos o clima tropical litorâneo, com altas temperaturas e índices pluviométricos elevados. E um outro clima presente na região é o tropical semiárido, localizado no norte de Minas Gerais, certo? Nessa área, as temperaturas elas são muito elevadas e as chuvas escassas e mal distribuídas durante todo o ano. Nós vamos falar um pouco agora sobre o relevo da região Nordeste. A questão do relevo aqui dessa região é que essa região ela possui, na verdade, um relevo mais alto. Nós podemos destacar aqui 3 unidades de relevo nessa região, que são os planaltos, as depressões e as planícies. Os planaltos, eles podem ser divididos em 3 grupos, tá? Planaltos e serras do Atlântico, leste e sudeste. A área que vai da parte oriental de Minas Gerais até o Espírito Santo e chega até a parte leste de São Paulo. No segundo grupo, destacam-se a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná, localizados no oeste paulista e em parte do Triângulo Mineiro. Área de solo fértil, conhecido aí como terra roxa, que possibilitou o cultivo do café nas chapadas altas e planas, planaltos e serras de Goiás, Minas. Vamos lá, o destaque é a Serra da Canastra, localizado no sudoeste ali de Minas Gerais. E as depressões que situam-se ali em São Paulo, entre os planaltos do leste-sudeste e os planaltos da Bacia do Paraná. Essa área interiorana paulista também foi útil no cultivo do café, pois o seu processo erosivo é mais acentuado. Já as planícies são localizadas no litoral do sudeste e em algumas margens dos rios, ok? Bom, pessoal, em algumas regiões, na verdade, o relevo montanhoso dá origem às falésias que podem ser encontradas no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, por hoje é só. Até mais!